Olá, fã do horror! Mais um episódio do Trash Modernizado. Vocês estão vendo essa carinha de feliz aqui de Maxon Lima? Isso é porque hoje a gente está reunido aqui para gravar um especial sobre cinema sul-coreano. Até que enfim. Rapaz, é hoje. O cinema extremo sul-coreano e por que é o melhor cinema da atualidade? Porque Chan-wook Park é o melhor diretor vivo da atualidade, em atividade? De todos os tempos enquanto vivo, da atualidade. E por que que, a gente vai explicar o porquê que ele é o plot twist do plot twist e a beleza da fotografia misturado com o extremismo e todas as coisas muito foda que a gente acha do cinema coreano. Exatamente. Então a gente vai gravar esse especial hoje e vocês, antes de qualquer coisa, para tudo, aperta aí embaixo para você se inscrever no nosso canal e a gente está de volta logo após a vinheta. Bom, e aí, eu falo ou vocês falam? Eu não quero falar. Eu conto ou vocês contam? Não, pode contar você que é o apresentador e o host. Host do inferno. Só se for. Aliás, host é cinema sul-coreano, não tem? O hospedeiro. Excelente. Exato. A gente vai falar sobre esse filme Vamos hoje. começar com ele. Não, na verdade hoje o especial é sobre Wes Craven. Arquivo confidencial. Aliás, um dos temas mais pedidos aqui no... É, exatamente. Você pediu e você vai ter. E você tá O aqui, Maxon você vai ser também. obrigado a gravar, Maxon. Que bosta. O que você vai fazer pra acordar isso? Botar a cara do Scraven com a luva assim. Mas é que dá a impressão que eu não gosto do Scraven, porra. Não, você gosta dessa Claro que eu coisa. gosto. Eu acho que você gosta dessa coisa. Esclarece aí. Acho que não é bem deixar essa bem aí. claro. É, são os piores filmes da Wes Craven. Não, mentira. Vamos fazer um apanhadão que o Wes Craven merece. Isso. Todos gostamos muito dele. Todos gostamos muito dele, vocês pediram pra gente o especial do Wes Craven, então tá aí. E pai do Freddy Krueger, Meu Deus. pai do Ghostface, Sim. pai de mais alguém? Parece É, o capa do massa. cinema do terror. É o Catra do cinema de terror, exatamente. Tudo que o Wes Craven toca vira filho. Começamos lá em 1972 com o lançamento do Transgressor, o Aniversário Macabro, The Last House on the Left. Essa tradução, né? Mas eu adoro o nome O original. nome original é incrível. Os dois, The Last House on the Left e The Hill Have Eyes, acho os nomes mais legais de... E o Nightmare on Elm Street. A Nightmare on Elm Street Qual também. que é o outro que a gente tá vendo do... Ignora, que é aquele português. Qual que é? É o Corpo Sem Alma lá. Ah, o Frio Corpo Sem Alma. Frio Corpo Sem Alma, É é. em português. É Chiller o nome em inglês. Chiller, cara, tem graça. Chiller não tem graça. Não tem graça. É um thriller, porém chiller. Ah, é um thriller relaxante, né? Entendi. Se o Maxon Maxon tá fazendo piada é porque o programa vai ser bom. Vai ser bom, hein? Rapaz, Deus. me E salve. começa o Aniversário Macabro. É um filme que, tipo, pega todo... É uma das representações máximas do espírito americano naquele começo dos anos 70, pós-Vietnã. Que, aliás, Aquela está época muito desgraçada. bem esmiuçado ali no meu último texto vira-lata lá do... É excelente. Exato. O último mesmo, que é o próprio só daqui a 4 anos, né? Acabou, né? E aí, exatamente, fala de todo aquele contexto do pessimismo e o pessoal já de saco cheio dos hips, de toda a contracultura hippie e... Aquela coisa paz e amor já não tava colando mais, né? Exatamente, e é um filme, meu... Difícil. Tá na lista de qualquer um de top 10 filmes mais extremos, indigestos do cinema. Porque é do mal, né? A menina acaba de fazer 18, é isso? Tipo isso, vai pra um show de rock, o pai deixa, o pai é gente boa, né? Os pais são legais. Os pais são meio liberais, de pongas liberais. Tipo, se você tá usando sutiã, qual o problema? E tem uns comentários meio O constrangedores. filme abre com o peitinho, né? Tipo, ali ela tomando Isso, banho, né? exatamente. Aí ela vai com a amiga lá e aí quer lá uma diversão a mais, um extra ali, aquele cara tem cara de traficante. Ela quer fumar droga, né? Isso, quer ir lá e aí acaba, né? E é isso, cara, eu acho que quando o cinema chega muito próximo, assim, é difícil de lidar. Talvez por isso esse filme não esteja, assim, não seja categorizado no mesmo patamar de uma saga elétrica, por exemplo, ou de outros ícones aí, mas eu acho que deveria. Deveria, e é o que a gente falou no programa sobre A Noite dos Mortos Vivos, a importância do Romero, quando ele... Que quando se fala, os principais diretores, Romero, Craven, Carpenter, Tobe Hooper, daquele movimento, daquela época. E aí a gente falou da questão de criar o cinema de terror moderno, né? E trazer o horror pra dentro de casa. Pra dentro de casa e tirar ele do Que castelo. começou lá no Psicose. Sim. Isso, começou, mas aí teve aquele gap por causa da Hammer e Dos filmes góticos. e dos filmes Na verdade, góticos. tem uma tentativa, a exemplo do Bruxa de Blair, quando veio chocou demais,
não foi devidamente assimilado. Ou a assimilação não gerou frutos. Sim, exatamente. Precisa de um tempo ainda. Não, e esse movimento do cinema gótico, ele era uma coisa que caía bem com aquele movimento da paz e amor e tudo mais, porque eles eram muito coloridos, eles eram muito... É bonito, né? Tinha bastante sensualidade, então eles... Tipo, Drácula na Terra de Minissar. Eles iam por esse caminho. Tinha um aventureiro, né? Que muitas das bandas da época pregavam isso. Isso, e aí o Wes Craven veio com o pé na porta e pegou, cara, tipo, o Vietnã rolando, e essa questão dele colocar os pais dela como hippies, meio liberais e hippies. Muito legal. E aí, como ele conduz ele a um ponto que você não imagina, o cara que tá lá no começo do filme, e o que vem depois, né, o que vem no final. A castração, né, com a mãe. Pesado. Que é isso, cara? Que é bem Isso direto. é o que ele queria mostrar mesmo, é o que ele queria chocar, que é o que é comentado. A ineficiência da autoridade, que tem aqueles dois policiais que são meio... Não Tipo, Não serve pra nada. E tipo, a pessoa é cruel a esse ponto. Tipo, um ser humano é capaz disso, de um ato hediondo desses. É capaz. Não, e o que eles fazem com a menina, a tortura que eles fazem com a menina, obriga a se mijar nas calças. É bem Além da tortura tortura de física. crueldade muito extrema. E aí você pega, e assim, o nome do principal do bandidão é Krug, né? Sim. Que foi da onde ele se inspirou depois pra criar o Fred Krueger. Que já vem lá do cara que zoava ele no colégio. Exatamente. Tratava ele no colégio. Exatamente. E é um cara, tipo, ele ficou brigava o filho que parece o guitarrista dos Strokes, né? O filho dele, né? Tipo, que ele a se drogar desde cedo pra ter o controle. É aquele... Parece o guitarrista dos Strokes. Não parece, cara? Caramba, eu nunca tinha reparado nisso. É tipo, basicamente tudo elenco ali no começo de 70. Que ninguém toma banho e 60, todo mundo meio cebado e tal. É, Faz dos sentido. Strokes, né? Uhum. E é produzido pelo Sean Cunningham. Uma parceria de amizade dos dois aí, né? Eles eram próximos. Uma curiosidade é que um dos assassinos, não lembro exatamente qual dos assassinos, do Tá com Terror lá, é o compositor. A trilha desse filme ele conversa diretamente com essa geração hippie. É bem não sei se é esquisita pra a ser trilha sonora, né? sarcástica ou pra ser uma ironia, mas ela não condiz com nada do que tá rolando Nada no do filme. filme. Putz, Acho que a ironia é uma coisa que permeia todo o filme, mas por baixo dali você vê uma coisa mais brutal e violenta, que é a crítica que ele faz ao momento ali que os Estados Unidos estavam vivendo, a extrema-direita, né, em ascensão, ali começo da era que viria a ser Nixon, a era né? Reagan ali, era Não, Nixon. é Nixon, Mas bem antes. foi quando mostrar a violência, né, funciona. Né, os Estados Unidos estavam, Nova York era um caos ali, tem muitos filmes dos anos 70 que mostram essa... Então foi ali que isso a gente vai ter que começar a segurar aquela coisa da tolerância zero, né? E o filme puxa esse gancho aí. E outra coisa, né? É zero sobrenatural, é zero criatura, é zero Não, monstro, é é verdade. totalmente possível. Sim. E tipo, você já ouviu falar que aconteceu com essa pessoa e tal, e aí escancara na tela. As E pessoas... te coloca aquele pensamento de você... Te questiona, o que você faria no lugar dos pais da menina? Nossa. Porque eles estão lá, mó gente boa, eles recebem o trio, né, de assassinos na casa deles e descobrem que matou sua filha. Terrível. O que vocês fariam? Você faria a mesma coisa? Você faria justiça com as próprias mãos? De acordo com a sua eu posição teria- moral e religiosa e tudo. Mas tipo, e aí? Como lidar? É esse questionamento. O filme tem a sua postura, mas aí faz você levantar isso consigo mesmo e conversar, né? Em algum lugar. É interessante. Mas o filme foi muito mal recebido, né? Porque ele teve um problema. Eu não sei se vocês reparam direito na cena da evisceração, que quando ele tá arrancando as tribos da menina, é truncada, é esquisito. É completamente esquisito, tá ligado? Aquela cena. Ela não é bem construída. Por quê? Porque o filme foi muito. Ele ia pro MPAA, não sei precisar se já chamava MPAA na época e tal, mas ele ia pro órgão sensor regulador americano pra fazer a classificação indicativa e. Ele foi reprovado. Não, aquilo era muito gruesome, né? Que eles falam, né? Tipo, Mesmo pós Noite dos Mortos Vivos, tipo. porque aí já é colorido, né? A Noite dos Mortos Vivos era preto e branco. Colorido e sem o sobrenatural, né? A violência Exato. pura. Pura, exatamente. E aí voltou, o filme nunca era aprovado, aí tipo, ele acabou perdendo os frames, ficou retalhado daquele jeito, aí o Sean Cunningham e o Wes Craven, eles falaram, não, vamos lançar isso sem classificação. O que era tipo, é tipo um assassinato, é um tiro nos Estados Unidos, é um tiro no pé, você lançar um filme sem classificação. E porque vai passar em meia dúzia de cinemas.
E o Sean Cunningham tinha lá os esquemas dele, né? Que isso conta até bastante naquele livro da Dark Side do Sexta-feira 13. Sim. Ele tinha muitos esquemas, deixa eu Com os mafiosos lá de Chicago, né? Etc. Vale dizer que o Sean Cunningham ele foi responsável por esse filme sair do papel. Sim. Porque eles eram amigos e o Wes Craven queria fazer algo de terror, mas ele achava que ele não tinha conteúdo pra dirigir um filme. E o Sean Cunningham falou, cara, você é de família religiosa, tipo, mais material daí, impossível você ter. O fato do Wes Craven ter saído de uma casa complicada reflete no filme Reflete, que ele total. escreve e dirige a grande maioria. Então são sempre pais ausentes ou pais problemáticos, pais alcoólicos, então nem para os filhos, aí os filhos acabam indo para outros caminhos da vida. E a própria presença do Krug do Aniversário Macabro e depois na Hora do Pesadelo tem muito a ver do passado, é uma coisa que ele está exorcizando. Aí passaram 5 anos, ele ficou fazendo uns filmes de burlesco. Os filmes adultos. Os filmes Eu vejo muito tipo Wes Craven e Mojica, tem muito paralelo. Tudo, com o Jean Roland, Tem a meia comprida. com Jesus Franco. Eu acho que tem muito a ver com o Mojica a questão do filme chocar que ele cria lá logo no começo. Não, mas o Shocker é só lá na frente. O Shocker é mais pra frente, mas chocante. Ele é muito ao pé da letra, né? Nossa, É dificílimo. eu digo Wes Craven, não Mark. Também é dificílimo. Eu acho que faz bem sentido essa analogia. E o Quadrilha de Sádicos, que mais uma vez ele. Puta filmaço também. Excelente. E que também é mais um pé no peito do momento americano ali, e coloca aquele bando de gente canibal, incestuosa. É uma das premissas que eu mais gosto. É a família feliz e não viajar e aí se depara com a família bizarra. A oposição. É a família cristã americana. É o espelho negro. Né? O choque de valores com as pessoas que moram, com os párias, com as pessoas. É a versão dele pra O Massacre da Serra Elétrica, de certa forma. Sim. E é legal porque um acabou inspirando o outro, né? Os 3 filmes são muito um inspirado no outro. Verdade. Pois é, e é muito legal isso que você vê assim, o que o cidadão americano de bem faz quando ele é tirado da sua zona de conforto e é obrigado a se deparar com outra realidade. Colocado numa situação absolutamente excepcional. Acredita, não é todo mundo tão feliz quanto você. Exatamente. Tem muito a ver, novamente, com a questão do Vietnã. Os jovens americanos que viviam nas famílias perfeitas foram levados os sudeste asiáticos, tirados daquilo e levados para uma realidade horrenda. E ao mesmo tempo, você falou da questão da família religiosa, como que o pai, o patriarca da família morre, ele é colocado fogo na cruz, ele é crucificado e colocado fogo. Nada mais simbólico do que isso, aquele dedão na ferida. Tá cutucando ali, né? Sabe ali a carninha aqui no pelinha? Esses caras, eles acham no cinema a sua catarse, assim, isso é maravilhoso pra gente, né? Sim. Pra mídia, tipo, pra sétima arte de uma forma geral, e isso emociona. Ainda bem que foi lá que ele encontrou esse escapismo dele todo aí. Ele fez esse tipo de cena que marca demais. Inclusive, é até engraçado o Scream falar em entrevistas que ele tentou se desvencilhar do terror, fazendo outras coisas, e que o terror voltava pra ele de uma forma ou de outra, né? Ainda bem. E aí teve uma sequência em 84, que é bem... Começou ali a sessão dos piores filmes de Wes Craven, já? Já começou não acho que é ruim assim, não. Eu acho não que em vista de muita coisa ruim que ele tem, é ok. Mas não é um... Sofre daquele mal de continuações. Sim. Que não é ruim, mas nunca é tão bom quanto o primeiro filme. O tanto de filme que ele E que ele foi fazer só muito tempo depois, por causa que dos outros... Ele fez muita coisa pra TV nesse ínterim. Antes do grande sucesso dele, que foi a Hora do Pesadelo. Sim. Tem gente que acha que o primeiro filme do Scream é o Hora do Pesadelo. Não é. Tipo, olha o tanto de coisa que veio antes. Isso são as coisas que a gente tá falando, né? Porque ele fez equipe pra TV, ele dirigiu episódios de seriados. Sim. Do Twilight Zone, inclusive. Mas já era a versão nova, né? Nos anos 80 já. Mas aí, antes de fazer esse Quadrilha do Sádicos, ter que fazer uma sequência, aí ele teve esses filmes da TV, etc, e teve a bomba, que foi o Monstro do Pântano, né? Esse filme é difícil. Como é que saiu no... Eu nem sabia da existência. Maldição do Pântano. A Maldição do Pântano. As 3 maldições de Wes Craven. Primeira, Maldição do Pântano. Conta aí a história com relação ao quadrinho e o Alan Moore, que é demais. Quando o Monstro do Pântano ele saiu em 1972, né, ele estreou uma série bem legal, que era o Bernie Wrightson, que desenhava, e o Len Wein, que escrevia, os criadores do personagem. Isso durou umas 18 edições, um pouquinho, e foi cancelado. Aí depois o Wes Craven comprou os direitos do filme, fez a Maldição do Pântano,
E aí a DC falou, cara, a gente tem um personagem, vamos resgatar. E aí a revista estava quase sendo cancelada já de novo. A DC pegou e deu carta branca pro Alan Moore resgatar, né, tipo, rebootar o personagem. E aí ele fez o que fez e mudou os quadrinhos. Tanto que o Watchmen, um monte de coisa que ele veio na esteira do Monstro do Pântano. O filme é ruim, mas o que ele trouxe pro personagem, o que ele tornou o personagem depois, assim, eu acho que é Demais. muito bom. Merece o respeito por conta disso. Ah, perfeito. Alguma coisa tinha que sair de bom Pra daí, né? algo ele tinha que O filme prestar. é bem ruim, aquela fantasia de borracha. É péssimo, né? E isso foi em 82, aí passou 2 aninhos, ele fez a obra-prima dele, né? Pra mim, sim. Não tem nem Sim, como, sim. porque a Hora do Pesadelo é tipo... É difícil até falar, né? Não Porque tem, o a Fred gente Krueger falta é o... adjetivos. O Fred Krueger é o monstro, né? Um Ele dos é o- principais... Pra mim é a premissa definitiva. Não tem nada mais assustador em premissa que Freddy Krueger. Porque o que você faz na era dos assassinos mascarados, como você escapa de alguém que te pega nos seus sonhos? Né? Tipo, é demais. E se você morre no sono, você morre no Já era, sonho, já você afeta na vida. já era. E é muito legal a história por trás da criação, né, do Fred Krueger. O nome, como a gente disse. Tem no livro lá da Dark Side, Contra os Bastidores do Pesadelo, que é muito bacana também. A história daquela matéria, né, que ele leu sobre as Os crianças refugiados do Camboja. Camboja com dificuldade em dormir, né? Eles deram um nome para a síndrome asiática da morte, do sono da morte. Sim, Assim, sim, dessas sim. crianças que morriam no sono. E aí ele associou isso com o fato dele ter se deparado com esse, não sei se um morador de rua, mas que ficou muito tempo olhando para essa criança, o Wes Craven, e aí ele marcou bem o rosto, marcou bem a vestimenta. E aí, já que tá todo mundo mascarado, por que esse meu não pode... Ele tem algo a dizer, esse é o diferencial. Esses assassinos não são muito de falar, né? Então, o Fred Krueger, esse é o diferencial Aliás, dele. ele tinha coisa pra caramba pra falar, né? Porque, ao contrário dos assassinos mascarados quietos, o Fred Krueger fala pra caramba. Mas não muito, tanto não. no primeiro Não, filme, depois exato. do processo de mocosação Eu amo esse dele, termo. que aí ele vira o anti-herói, né? Ele vira um superstar, o Fred Krueger. Ele né? vira jogador de Atari 2600, né? Basicamente. Pois é, mas no começo, no primeiro filme, é realmente assustador. O primeiro filme é sombrio. Exatamente, a primeira vez que ele aparece pra Tina, logo lá no começo, o filme já Todo começa... o clima, É, é um filme muito pesado. Ele é apesar de escuro, tudo. né? Escuro. Não é escancarado, o rosto É. dele não passa a ser depois. Porque, É claro, sombrio. isso, a maquiagem é tão bem feita, a personalidade dele é tão sarcástica e tão... que aí passou a ser evidência, mas no primeiro filme isso tá nas sombras. Né? Sim. Ele esconde atrás da luva, que também é uma marca registradíssima dele, o chapéu, a roupa, a calça, a bota. E é engraçado você falando do negócio mendigo, porque o Fred Krueger é o nosso homem do saco, né? Exatamente. É Total. o bicho-papão, o Exato. saco, esse... O bicho-papão é o Michael Myers, né? Sim, mas é esse lance de colocar em carne um medo infantil, Um medo infantil, adolescente, exato. né? Colocar em carne queimada. E aí o que eu mais gosto do Fred, porque quando eu assistia quando eu era moleque, eu via só aquele cara, eu achava fantástico, que criava mundos, e isso era fascinante pra mim. Assistindo depois, o decorrer da vida, pega muito a questão dos pais da Nancy, por exemplo. Exato. Não, de Sim. todos os pais de todos eles, né? É que foca mais neles. Foca mais nela, a Rita Cadillac, a mãe dela. Bêbada, Negocinho, Eu cara. nunca tinha reparado. E aí traz de volta a questão com os pais, né? Que Lá o no Craven aniversário tinha do Os problemas de família, Problemas de família, exatamente. E aí você vê que são... mas era meio aquela coisa, tipo, sei lá, os pais não estavam nem aí pros filhos adolescentes do que estava Sim. acontecendo. Porque é um absurdo, porque a mãe passou por tudo que passou e não acredita no que a filha diz. Né? Sim, sim. E aí depois quando você vai contar que, tipo, ele nunca ficou claro, né, mas que ele molestava as Fica implícito. crianças, fica implícito. E aí, de novo, um fator externo alterou o roteiro, a criação do personagem, que ficaria explícito o lance do estupro, do que ele fazia. Mas, se não me engano, estava rolando lá nos Estados Unidos justamente isso. Tinham capturado um estuprador ali, e lá quando isso acontecia, ficava em rede nacional, e isso era muito dito, comentado. E aí ele tornou implícito algo que deveria ser em primeiro plano, assim, do personagem. E isso não se perdeu no decorrer dos filmes. Mas depois eles exploram isso com mais clareza, né? Eles deixam isso mais evidente nos próximos filmes. Nem tanto, acho que É, nem nunca- no remake. Isso, no remake sim, mas ao longo da franquia nunca é dito, assim, nunca é afirmado que ele molestava crianças. É, não importa Sempre que ele é um tanto. assassino. Nossa, cenas da Fica origem, implícito, exato. A origem dele, quem foi a mãe, como aconteceu quando ele foi concebido. Aí tem o lance Que é no dos 3, demônios. porque é assim que acontece. Ah, O mano. Wes Craven não está envolvido no segundo filme, no segundo ano do Por isso Pesadelo. que ele poderia ser, ele tem muito potencial, mas
basicamente desperdiçado ao extremo. Assim. Exatamente. E aí ele volta no terceiro filme escrevendo e produzindo, né? Com uma trilha sonora espetacular, eu acho quase tão bom quanto o primeiro. E eu até também. Guerreiro e aí, dos Sonhos. Guerreiro dos Sonhos, Patrícia Arquette ali, traz a Nancy de volta. A Helen Jenkins volta, né? É, a uma Nancy psicóloga. cresceu uma psicóloga, exatamente. E tipo, tá atendendo um monte de adolescente ferrado também, no manicômio. Sabe o que eles passaram. Isso. É demais. E aí que desenvolve a mitologia, que conta da Amanda Kruger, conta que ela foi estuprada por 100 lunáticos. Não era um feriado, qual que era? Um feriado, né? Que ela foi. Ela ficou presa. Ela ficou presa, e aí foi estuprada, ninguém sabe quem é o pai, e tipo. Sim, qualquer um. A partir daí foi uma luta na justiça, porque a New Line não era essa grandiosidade pós-Senhor dos Anéis. E ela usou e abusou do Fred Krueger pra ganhar dinheiro ao extremo, assim. Ao extremo, era um filme por ano, como era um filme por ano do Não, Jason, era aquele boom do slasher lá nos anos 80. E aí abusou dessa personalidade sarcástica, passou a ser galhofa pura. Assim. Ele virou o super-herói da época, né? Basicamente. Ele, tipo... O cara do máquina de pinball, que tinha pinball do Fred pra tudo que é lado, e aí ele acaba levando isso pros filmes, tanto que eu não acho que, como série de baixa qualidade, o quarto, o quinto filme, eles sempre tem um poderio imagético bom lá, o Fred ele é criativo nas mortes e tal. Mas aí teve essa luta na justiça pra tentar resgatar o personagem dele. Que ele porque no próprio terceiro mesmo já tem o classicíssimo Welcome to Prime Time, bitch. The Prime Time, bitch! Você vê que ele já tá soltando as asinhas. Ele tá tipo o Maxon, sabe? Exato. Começou sombrio. Isso. Maxon ele soturno. Exato, e agora já tá só soturno. Mas tá fazendo piadinhas. Tá, mas tá todo galhofa também. O Maxon tá passando pela Didi Mocó. Como é? Eu vou começar a acusação do trash modernizado. Eu vou vir aqui com meu paletó aqui, ó. O dia que você vir de bermuda a gente conversa. E aí ele retoma apenas em 94. Com um Novo Pesadelo. Com um Novo Pesadelo, 10 anos após, que é um puto de um filme. Gosto. Porque ele é tipo... Não gosto tanto. Eu acho legal pela questão o que mais vai fazer com o Fred Krueger? Aí vamos trabalhar na metalinguagem, exatamente. E como eles foram avacalhando, né, o Fred Krueger, foram deixando ele mais comédia, mais zoado, não sei o quê, ele virou uma piada. Ele era maior do que o personagem do cinema, o cinema em si. E eles exploram isso, eu acho, nesse... Mas é sempre difícil lidar com um personagem que excede a franquia. Como acontece com o Jason, com o Michael Myers, com o Pinhead. E foi uma sacada genial. Eu acho que depois do sexto filme, o que fazer, cara? Depois do sexto. Bota aquele sobretudo, muda a luva dele, coloca aquela cara. Esse visual novo. Não é muito legal. E, tipo, eu gosto do final, eu gosto do Robert Englund, eu gosto da atriz que faz a Heather e do próprio Wes Craven, tudo isso. Não, a atriz que faz a Heather não. A própria Heather. Heather Langenkamp. Excelente as participações, tem uma cena muito marcante dela ficando assim, mal. O próprio Wes Craven aparece quando ela vai trocar ideia com ele, que ele fala do roteiro. Mas é aquela cena do tipo, o Fred dando tchauzinho pra galera e ela totalmente incomodada. E isso é muito ele, cara. Isso aí é ele que tá falando, sabe? Não é algo por fim. É o que tá falando, olha o que fizeram com a minha cria. Já que eu não consegui o personagem que eu criei pra mim. Porque tem muitas vezes as questões judiciais que tiveram antes, tá tudo ali, cara. Ele pegou novamente e exorcizou alguma coisa. E várias referências ao primeiro filme também, alguns diálogos que são utilizados. Exato. Aí, sucesso master. Bombou. Aí eu acho que os grandes estúdios já ficaram de olho ali no Wes Craven, se não me engano, acho que foi Universal. Enfim, aí já ficaram de olho no Wes Craven. E aí o próximo filme, aí começamos! Especial Piores Filmes do Wes Craven. Parte 2. Porque a Maldição de Samantha... E a segunda maldição do Wes Craven. Deadly Friend, segunda maldição do Wes Craven. Aqui em PTBR, né? Agora não vai mais ser PTBR, vai ser PSLBR. Então, voltando aqui. Era aquele VHS ficava lá no fundo, você alugava quando não tinha mais. E não tinha nada a ver a capa do VHS, que era a mulher cara... assim, era ela, né? Ex. Não, se não me engano. Os cabelos, cara. Eu assisti na tela quente a primeira vez, eu lembro a primeira vez do filme que eu vi. E, mano, nada a ver pelo fato de ser, tipo, o negócio que o cara implanta o chip dela de robô. Eu acho que tem muito a ver com era aquele... Isso, exatamente. O robozinho dele ali. Mas então, a gente vê de novo a história de todo o background por trás do Craven. É um menino nerd que se muda, sofre bullying lá, não tem amigos, é geniozinho, se apaixona pela menininha bonitinha, que tem o pai mais escroto ever, que também fica implícito que abusava sexualmente dela.
olha a consistência desse cara. Tipo, até que ponto ele precisa chegar pra se dar por satisfeito do tipo, já... Todo filme dele tem... Já não tenho mais problemas, acabou a terapia, tem o álcool. Não, continua. Eu curto, tipo, eu acho que tá Sim. certo. Eu gosto bastante disso também. E esse tem uma pegada que era começo dos anos 80 ali, tava popularizando a questão dos 86, computadores, né? Já tava começando o negócio do computador pessoal, Sim, as sim. pessoas terem acesso, e ele é meio que um Frankenstein ali, né? Que É uma tentativa. né, é um Frankenstein moderno, Sim. uma coisa meio Romeu e Julieta ali, que eu acho que não funciona. Tipo, e o gore é muito, sei lá... Aquela cena, A cena bola da de a basquete. famosa cena da É bola o que de você... basquete. Então, mas todo mundo lembra dessa cena. corte tão horrível. Horrível. Tá lá, ele é meio Impossível. Eu imagino o trabalho pra fazer aquele boneco Aquele sem corte é cabeça. muito Chapolin, né? Não, é muito Só que feio, mal porque ele feito. joga a bola de basquete na Aí você Véia vê, do assim, Goonies, dá né? até um... A velha do Goonies. Explode a cabeça da Véia do Goonies. Dá até um tranquinho, assim, na hora de que troca, meu, Impossível, sabe? Não, tudo bem, vai, mas cara, não tem. Olha, eu difícil. acho... É um canhão, né, tá? Não dá pra defender, não. É tipo, na cara não, né? Na cara não. Vai estragar o funeral, Vai estragar o tá? velório. Olha, eu acho que essa imagem tava na caixinha do VHS atrás, viu? Porque, tipo, só... Dando spoiler, o VHS tava fazendo spoiler, É mas tipo, nada. esse Nossa cara tá frustrado, tipo, o cara não consegue lançar livro, eu vou estragar o filme dos outros. Tinha esse probleminha. Assim. Mas aí você vê, os altos e baixos, e em 88 ele lançou a terceira maldição de Wes E Craven, aí sim, uma boa maldição. que é a Maldição dos Mortos-Vivos, Excelente The filme. Serpent and the Rainbow, que volta a história que inclusive a gente comentou também lá no episódio do Romero, que volta na questão do Haiti, do zumbi haitiano, Do zumbi ser religioso. mas que foi um problema também na época, porque assim, foi outro fracasso, foi outro filme lançado também pela Universal, mas que tipo, já era você tava a mitologia do zumbi enraizado, e aqui no Brasil, você ter colocado como Maldição dos Mortos-Vivos, a gente ia meio que alugando, Pensando que era zumbizão ali. completamente sério, exato. Porra, E é esse um filme extremamente sério. Sim, que porra esse Bill Pum aí com esse pó de mironga ainda. Inclusive, eu acho ele muito bom nesse filme. Que Muito é um bom. Sim. Ele é Muito um qualquer filme muito coisa. mais político do que um Total, filme do Romero. da Porque questão do- ele foca, ele tem a questão dos zumbis ali de fundo, A a Guerra questão do Civil do domínio, Haiti, né? baseado na história real daquele Eles cara. vão filmar lá, né, se não me engano. Tinha esse papo de que eles filmaram lá. Porque é muito bonito esse filme de se ver, assim, as locações são excelentes. Eu não tenho certeza se foi filmado no Haiti, mas eu acho que é. Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre. Eu lembro quando eu vi isso pela Dificuldades de primeira filmar. vez, eu tive esse problema de... Cara, morto-vivo. Eu gostei, imagina, eu detestei quando eu era criança. Eu lembro que eu gostei, mas eu achei que Ai, não desculpa era... aí, era criança, estranhão. nossa, dona, né? Porque ele já não era tão criança, né? Ah, é verdade. Eu vi isso já tinha vi na TV. Então, Em 86 eu tinha 4, né? Não vi nessa época, eu já vi em 90, tava quase na faculdade. Eu nem nascida, não era. Quando eu vi a primeira O vez. que você fazia né, nessa época, Em quando 86, você era nova? Em 86 eu não existia, Tudo ele não bem. comia terra ainda. Mas depois passou. Depois eu vi sim. no ponto que eu Come terra nesse filme. Come terra nesse filme também. Muita. Tá vendo? Vocês ficam Mas, ó, eu fico pensando- zoando, mas o cara também comia. Que nome teria esse filme pra dar certo? Tipo, pra casar, É, pra... deve Não, você é. traduzir a Serpente serpente e o arco-íris. Não, dá. E era a época dos teria. mortos-vivos. Não, o título, mas foi Foi mercadologicamente. oportunista, né? sim. Exato. Como o próprio... Teve sorte de não se chamar A Hora dos Mortos-Vivos. Né? Porque era a época da Mas época. já tinha saído O o Reanimator. Reanimator É, era a Reanimator é A Hora dos Mortos-Vivos. Sei lá, a hora da serpente Do arco-íris. do arco-íris. Serpente e arco-íris. A volta da serpente. Tipo, a continuação do Podia ser a livro. Maldição da Serpente. Isso! Maldição da Serpente. Pronto. Ou a Maldição do Arco-Íris. Mas ia vender Não, mal também. eu acho que o nome. Essa a questão E da aparecer versão- filme com aqueles filmes de Kung Fu, né? Nossa, E não rola, desculpa. não rola a mesma assessoria, não são, tipo, briga de assessoria de foice. Sim. Tipo, Não, mesmo no original, lá nos Estados Unidos, deve ter sido muito mal comercialmente. O próprio título em inglês não vende. Não o filme. é um título de filme de arte. E será que nessa época as pessoas iam assistir porque é um filme do Wes Craven? Eu preciso assistir. Eu acho que sim. Acredito que sim. Por causa do Hora do Pesadelo. É? Voltamos agora para os piores filmes de Wes Craven, Shocker. 100 mil volts de terror. Eu adoro esse subtítulo. É breguíssima, mas tipo, Né? aí dá certo. Aí dá certo. Eu lembro quando eu assisti também na tela quente. Primeira Tela vez quente, quando passou. Mitch Pileggi. Esse filme acabou comigo, cara, quando eu era moleque. Eu vi. Você contou no passei, no fiquei episódio. sem dormir. Eu me via chegando em casa com a minha família trucidada, porque tem. Pode falar mal, dá pra dividir esse filme em duas partes. A parte do Skinner, que, né, o Walter Skinner, serial killer. Um serial killer muito inescrupuloso, muito cruel, e depois cadeira elétrica e aí vira um super-herói. Bagunça. Então dá pra É, dividir. aquela Vira quando o fica novo Fred Krueger. Era a tentativa dele era fazer um Como ele novo mata os Fred Krueger. nomes, né? Eu acho que isso é legal. Pluto, Fred, o Krug.
não deu muito certo, porém, eu não pretendo ver de novo. Então, no meu Não imaginário, vejo. vai ser um filme extremamente... Eu vi já depois de... Eu já vi Eu também. já vi também. Na lista lá 2001, foi obrigado a rever. E aquela cena fica passando nos programas de Fui TV. obrigado, nossa. eu adoro. Vai pulando, né? Nossa, vai É trocando de possível. canal. É. Nossa. Tem essa, né? Datado por E é muito- efeito especial. Mas é muito uma questão tipo de. Fazendo Eu ainda vou cegar. Você também está de óculos. Vou Nossa, trazer um óculos de da segurança. próxima vez a gente vai ter que Aqueles trocar. vídeos, Eu quero ficar longe do Marcos, eu não aguento mais apanhar. Machuca de vez. Machuca de vez. Ele tava no. Mas tem muito daquela coisa da geração MTV também, né? Sim. No auge ali da TV Dos a anos cabo, 80, né? de geração Lembra de- muito a edição do Halloween 6, assim, que não dá pra entender muita coisa, é extremamente frenético. Mas é... tipo, Nossa, mas- tudo pista. Bem antes, né? Mas começo dos anos 90. Traz a edição que pisca. E aí, em 91. O quê? Nada. E aí, em 91. Ó, por isso que eu fui te furando aí. Tá Tá vendo? das minhas piadas. A galera fica vendo ali as coisas que eu passo no programa. E Mas, ó, elogiando eu- horrores. Você é a musa desse programa. Você é a deusa, uma maluca, uma Eu sou. feiticeira do nosso Sou trash demais. modernizado. Diva trevosa do- tá. Esse olhar fatal. Ai, gente. do céu. 91 ele fez a criatura atrás das paredes. Muito bom. Nossa. Eu gosto É, bastante. bom, Mas eu gosto gosto. bastante Eu desse gosto filme. bastante. Gosto. Eu acho que ele Você segue a assistiu de mesma novo? linha do... Não, da a Maldição adulta dos já Inocentes. não. Então assista. Ele é um filme sobre... Crítica é luta de classes. Exatamente, mas Então, assim... eu acho que ele segue o mesmo caminho da Maldição dos Mortos-Vivos e acho que por isso muita gente não gosta. Porque ele se vende como um filme de terror, mas ele é um filme sobre Um político. Mas tem um elemento. Questão assim, social. Sim. Social, exatamente. Mas a gente- Não, mas é muito bom o casal, que é o mesmo casal do Twin Peaks. ali, Sim, 91, e é o bombando. menino que entra lá, não é o tipo o casal mal que invade, é uma inversão aí. nesse Exato. sentido. O moleque precisa do dinheiro, de moedas de ouro que tá lá, Porque o tá, irmão rolando menina, porque tá rolando a gentrificação ali do bairro. e a mãe dele que tá doente, né, e tipo, precisa de dinheiro e tal, e aí o cara induz o moleque a entrar lá, e é ele que tá invadindo o espaço dos inescrupulosos lá, ele descobre tudo que tem de mal naquela casa, que se não tivesse acontecido, não teria filme. Não que eles sejam inescrupulosos, eles são um casal xarope, né? Tipo, Exatamente, eles estão lá, tá tudo bem, tipo, Sim. o moleque entra lá e aí que começa. E aquele moleque é bom, cara, tipo... sim, eu acho e aí que- quando ele vai descobrindo, e aí quando vai descobrindo realmente, o problema é o nome, de novo. É. As criaturas atrás da parede, porque Vem não de tem uma coisa, criaturas. exato, vem de É uma coisa People que não- Under the Stairs, né, o nome original. Mais um nome original fudido Também, pro Esse é maravilhoso. Então, aí aqui você vende como a criaturas atrás. Que criatura, rapaz? Não tem criatura É nenhuma. porque o cara viu até a parte que aparece uma mãozinha pegando alguma coisa no começo e achou Olha lá, bom, tem alguém que atrás é das uma paredes. criatura, então... Mas o título em inglês, as pessoas, né? As pessoas embaixo da escada. Não, É um uma desserviço, criatura, né? Quero. Aí vem do mal. Eu acho que eu conheço muita gente que odeia esse filme, mas eu acho que foi com uma outra ideia. Eu era muito nova, eu preciso É, escrever com um viés mais adulto. E ao contrário Eu tava do comendo Romero- terra na época, desculpa. É bom. Ao contrário do Romero, que pegava o sobrenatural e colocava o terror, colocava o político dentro do sobrenatural, o Wes Craven fazia muito ao contrário. Pegava o político e jogava um sobrenatural por cima ali. Ou às vezes Sim. ele só dava uma bulinada no sobrenatural, que na real não é. Que mexe com o seu imaginário, né? Não, se você parar pra pensar, sobrenatural é só o Fred. Ah, e o chipzinho da Samantha aí. Ah, Não é chip, Isso não não é é chip, sobrenatural, vamos falar. sci-fi. Isso não é feitiçaria, é tecnologia. Ah, entendi, é vanguarda. É uma né? ficção científica. Tá É certo, sci-fi. tá certo. E o Shocker também, tá certo. Mas assim, foram 3 fracassos. Foram os 3, 4. Foram 4 fracassos seguidos. A maldição de Samantha, a maldição dos mortos-vivos, o Shocker e a criatura atrás das paredes. E voltou pro Fred. Exatamente. Foi tipo... Poderia falar, cara, não tá rolando. Deu ruim. Deixa eu voltar pra fórmula que eu sei Ele fazer tava bem. tentando lutar na justiça durante isso, pra ver se pegar um personagem de volta pra ele. Vai saber o quanto isso compromete o fato dele como um diretor e escritor nas obras. Né? Isso, sei lá, deixa Não, o mas cara até lá. assim, pode ter sido fracasso. Eu não acho que são filmes ruins. Não, Pelo menos tô dois falando desses comercialmente. São ótimos. Alto- Comercialmente eu alto acho nível. que não funciona. E aí, 95, junto o fracasso de Wes Craven, aquela carreira decadente, junto o fracasso de Ed Murphy, pós-tira da pesada, a carreira decadente, junta os dois e faz aquela piores filmes do Wes Craven novamente. Eu gosto. Um Vampiro no Brooklyn. Mas, de cara. novo, é um filme que tá no meu imaginário lá de moleque. Então, E não vou rever. Isso, não Então, revejo. ó, Você tá sem propriedade nenhuma pra participar desse. É verdade. Vamos falar de Mas eu sei cinema- muito. vamos falar de cinema, vamos falar de cinema coreano, A então? gente já tá começando a se arrepender de ter feito arquivo confidencial. Meu Deus, Não se vá.
Porque esse eu vi também, eu descobri que era do Wes Craven já muito tempo depois, eu falei, vamos ver qual é. É tenso. É horrível. Prefiro não ver. Mas é legal pensar nesse filme que veio E depois. era um tempo que, sabe, veio... Já tinha saído, né, o Entrevista com o Vampiro, tava aquela coisa do vampiro voltando, Sim. tem aquela coisa assim... Drácula. O Drácula Revival, de né? Bram Stoker, e aí ele Não me dá uma lança uma dessa, cara. Que é meio que um príncipe de Nova York com um vampiro. Só que, de novo, talvez seja um pensamento a longo prazo, porque o que veio depois alavancou a carreira dos dois. Porque era a ideia, né? Faz sentido. Se um foi pro Professor Aloprado remake, outro foi pro Pânico na sequência. Não que tenha alguma coisa a ver, mas foi o que aconteceu. Eu não acho que esse historicamente. filme foi muito bem também. Não, foi Também fracasso. acho que não. Foi fracasso. Fiascão. Mas... Porque, cara, tinha um puta potencial, né? Você pega o Ed Murphy, que era um... Já que ele tá no Brooklyn, Então, mas aí usa você- o Brooklyn, não usa um vampiro gótico. Mas aí você pensa o seguinte... É aquela tal do maldito do ator... Desculpa, Nia. Aquela tal do maldito do ator de comédia querer fazer um papel meio sério de vampiro. E outra, Acabou, dizem que o Ed acabou. Murphy é um cara difícil de trabalhar, assim, meio Sim. Jim Carrey, assim, de perfeccionismo de cena. Sei lá, e eu escrevo em todo mundo diz que é um cara tão legal, gente boa, né, e super pai, tipo, né, abraço. É, não deve ter rolado. Não rolou química, eu acho, nessa hora. Mas eu gosto sempre de, falando em Pânico, eu gosto sempre de enfatizar que, pra mim, o Pânico é o filme que salvou o cinema de horror. Eu tenho... Não, salvou. Pra mim, Muita tipo, uma pra mim, geração. o cinema de horror tava fadado a acabar. Tipo um faroeste, tipo musical. É que porque- assim, Marcos, tudo bem, é a história, mas algo aconteceria. Não, algo aconteceria, mas O que aconteceu foi o Pânico. o que Então. tornou ele muito... Assim, o Pânico aconteceu bem na época que os estúdios estavam meio que mudando a mecânica ali. Então, E além o esquema disso... comercial estava se tornando muito mais relevante do que o esquema artístico. Não, sempre foi, tá? Sempre 80 foi, já. foi, Só que a mas- questão é que só saía filme de terror ruim, não. Se você pegar os anos 90, era uma... Foram difíceis. Nossa, né? cara, difícil. Tinha muita continuação. Muita meia continuação, boca. muito direct to vídeo. E, tipo, não tava dando dinheiro. O que tava dando dinheiro de terror naquela época era o Drácula de Bram Stoker, Frankenstein e Mary Shelley, era o Lobo de Jack Nicholson. Eram os filmes que não Mas eram você mais sensação eles terror. pegavam grandes filmes com grandes estúdios. E grandes atores, Os filmes menores, eles rolavam direto do vídeo e continuação. Você tem um diretor alemão que nessa época fazia filmes tipo Lua Sangrenta, que são filmes assim do mal, e ele tava lá fazendo. Foram descobertos depois, mas existia isso, né? Só que não passava no cinema na esquina da nossa casa. Aí você pega um grande estúdio, pega o Wes Craven e dá pra ele fazer um slasher, que era um gênero também desses que era Esquecido já, de produzido a certa baseada, forma. né? Que ninguém, tipo, não tinha nada relevante. Não. E aí o cara pega e ressuscita o gênero do horror. Eu acho que foi uma... É importantíssimo. Foi Eu acho que, achado ó, vou muito te falar, divisor de águas. depois da Noite dos Mortos Vivos, é o filme de terror mais importante da história. Sim. Porque- Em termos de história, de É, em relevância. termos- exato. Tem relevância pro gênero. Exato. Sim. Porque, cara, eu tinha 11 anos quando saiu, só se falava disso. E aí você busca no seu imaginário, assim, de quando você era moleque, Ele criou de novo você um... tenta lembrar isso. O que mais fez isso de terror nessa época, nos 90? Não teve, Não não teve. teve. E ele criou o outro Movie Maniac, o Ghostface, Mas você sabe que o terror existiu... baseado no quadro do Monk. Sensacional. Mas existia um movimento videoclíptico muito forte nessa época, que tinha muito do terror. As crianças, todos os adolescentes lá vindo de seriados, Isso também. que tipo, o pessoal que tava com... O roteiro do Kevin Williamson, que era um cara da MTV, que escreveu o roteiro do Pânico e aí depois deu origem ao tal do Slasher 2.0, os que eu já dois- falei aqui. Dois dos filmes mais importantes de terror que salvaram, que definiram o que viria à frente, foram muito irmãos dados com a MTV, que é o Pânico e o Bruxa de Blair. A Bruxa, tipo, o que a MTV fez para promover a Bruxa de Blair depois foi um dos fatores mais importantes do sucesso. A mesma coisa com a MTV, com o Pânico. O Pânico, ele gerou uma onda de grandes estúdios começarem a produzir pequenos filmes de horror que eram altamente lucrativos, que é o que tem até hoje. E Exatamente. voltou, tipo, Halloween, Chuck, tudo voltou por conta Pega, dessas pega coisas. pelo IMDb e vai separando o gênero do horror por década. Você vê que dos anos 90 pra cá, tipo, a produção ela vai dobrando a cada década. Assim. Por conta do Por sucesso, conta desse do sucesso boca a boca. da lucratividade. Né? Eu tive que convencer meu tio a me levar no cinema, nunca esqueço. Foi um processo difícil, porque... Eu ia na Blockbuster. Eu fui no cinema, cara. Eu lembro que eu assisti esse filme, pouco tempo depois eu assisti Psicose do Gus Van Sant. Isso eu assisti no cinema também. Eu vi o Pânico 2 no cinema. Eu tenho séries e seríssimas restrições contra a franquia Pânico. Eu não gosto de mais nenhum, exceto o quarto, porque o quarto, de novo, ele faz esse movimento da metalinguagem, da crítica
aos remakes e às continuações. É porque ele matou um personagem importante no começo do segundo filme, que é o cara que fazia, o cara que sabia de tudo, eu esqueci o nome dele, acho que era... Que era o personagem do Seth Green. Isso, Que era era o muito importante. que falava da Jamie Lee Curtis e do... Porque o Pânico é uma aula dos slasher movies, né? O Com primeiro certeza. Pânico. De um cara que sabe muito bem o que tá fazendo. Isso é importante. ele já Tá tem moleque. essa... E eu acho sensacional a parte que aparece o zelador que chama Fred. Ah, e aí é o Wes Craven e ele tá com a blusinha. E o Pânico, ele já vem do Novo Pesadelo, ele vai usando essa metalinguagem do cinema de horror e tudo Sim. mais, e ele se aproveita disso para criar mais situações que renderiam continuações que daria para você ir aproveitando usando as próprias regras. Só que aí eu acho que desanda porque é repetitivo. A história, quem é o assassino do segundo desanda, depois o Mas tem assassino do muito terceiro desanda. desanda. Eu não acho que desanda, porque tem personagens muito fortes. O personagem da Courtney Cox, o David Arquette, o que ela vira, jornalista, tem o Stab, que é um filme baseado em Old World. É muito potencial ali. Tem o próprio Mas o Stab é no quatro. professor de teatro. Concordo. Não. O Step não é no 4? No segundo. Não, o segundo. No segundo? Aí eles casam, aí tem o lance que eles é casam na verdade, vida real, e aí gera uma geração inteira de pessoas que têm interesse na casal, vida, Na vida deles. na vida deles como pessoas. E, tipo, o começo do Eu não Pânico... gosto do personagem do David Arquette. Eu não mas gosto aí, da tipo, franquia Pânico no geral, então eu tô também bem não caladinha gosto. aqui ouvindo vocês, porque eu entendo a importância. Mas Eu gosto só do Eu não primeiro. gosto. Eu gosto só do Eu primeiro. só fui gente, eu não entender a gosto do dois. importância. Eu odeio gosto, dois. então. Eu vou te falar que Eu entendo a importância, mas eu não me lembro costumo se o gostar. 2 ou 3 eu saí na metade do filme no cinema, que eu não tava suportando ver aquilo. Imagina. Eu acho que foi no 3. Então, assim, eu acho que eu vivi a época certa. Era feito pra mim, tipo Toy Story, tipo Toy Story 2, porque é a sua geração. eu fui assistir a galera e eu gostava desse movimento que hoje em dia eu abomino, né? De gritar no cinema, e o Pânico 2 era isso, meu Deus. Você era o jovem que Eu tava você, lá, você se tornou Você- quem você odiava. Mas antes eu acho que esse é o futuro da vida. Você né? tinha que acabar naquela época, então. Tinha. Mas então, quem não acabou tem que resistir, né? Tipo, e aí tem que Mas começar um dia. Mas ó, o A começo. sua do geração, Pânico- você estava no momento certo. Eu só fui gostar de Pânico anos depois, estudando o gênero. Mas se assim. parar pra pensar, o primeiro Pânico eu tinha 96, eu tinha 14. Olha aí, meu, era feito pra você. É, eu adorei o primeiro. O problema é que eu já comecei a achar o já segundo e não. o terceiro ruim, a história ruim, o roteiro ruim. O assassino, pra mim, o final, quando vai revelar o assassino e é aquela presepada, eu não gostei. O que eu gosto do Pânico 3 é a história de como ele tá afinetando o Harvey Weinstein É legal. por detrás, né? Mas o 3 é mais fácil. Que é o personagem do Lance Henriksen, não é? Exatamente. Que é tipo um produtor que queria comer a mãe da Sidney, Sim. né? E aí o 4, aí eu acho que parece que no 4 ele viu pra mim o 4 tem uma meia-culpa dele. Ele olha e falou, ó, beleza, tá ligado? Agora eu quero fazer... É engraçado que no 4 ele até começa a falar mal de remake. Ia sair o remake do Stab, se eu não me engano, no 4, não é? Alguma coisa assim. Isso. E aí ele faz, e aí tem uma cena genial que ele faz piada com remakes, porque foi um momento que tinha que sair há pouco tempo o remake do Fred, o remake do Quadrilhas Sádicos. Então ele mesmo, tipo, dá essa própria Mas o alfinetada. 4 não deu em nada, né? Não deu em nada, mas Foi, o tipo, único que eu gosto uma despedida. é, foi o último Sim. filme dele. Tanto, Né? na verdade não, porque depois ele morreu produzindo a série do Pânico. Sim, mas ele foi Foi o último veio filme novamente dele, né? de uma longa lista de filmes meia boca. Sem dúvida. Nossa, E aí ele- Aí os anos 2000 Que é foi onde ele judiado. Difícil. Foi judiado. Aí não dá pra defender. Os anos 2000 Ele tentou judiados. injetar mais um filme de adolescente, tentou... O Amaldiçoados, Ele né? tentou repetir por A mais B a fórmula As fórmulas que ele já tinha feito. no e ele Ato tudo- Acho que Exato. podia Um dos fazer piores filmes de lobisomem que eu já vi. Nossa, e com a Sem Christina dúvida. Ricci, cara, que é uma baita atriz. Que eu gosto bastante também. E aquele outro lá, Mais Soul to Take, eu nem sei o nome, que também é terrível. A Sétima sétima alma. Tipo, alma. aí começa do assassino que quando morre, crianças nascem, inclusive o filho dele, e a alma dele se divide. Meu Deus! É uma horrível, bizarrice é horrível, sem é tamanho. horrível. E tem aquele voo noturno aí no meio, que é tipo um thrillerzinho meio Não que gosto. Mas é né? muito superior a esse. Não muito gosto. superior aos outros, eu acho Sim. que. Sim, é superior. Ainda Mas Mas superior. o Wes É. Craven eu acho bem fraco. Bem Não tem fraco, nada, e ele depois tem não, é o que desenrolar o negócio da caneta, que o cara toma aquela canetada, e depois sai do avião, fica aquela... É péssimo. E aí tem aí no meio ele produzindo coisas, produziu o Wishmaster, que deu bastante, né? É, isso foi em 90 já, né? E aí ele fez o remake também do quadrilhão do Viagem Maldita 2, que tem aquela história que ele escreveu com o filho É, o dele. Viagem Maldita e o Viagem Maldita 2. Isso que ele não dirigiu, mas produziu. Então aquele diretor já veterano, já um mestre do horror, que sem dúvida nenhuma é, tentando trazer novos talentos, tanto para direção, quanto revelar novos atores, como ele fez com a Neve Campbell, depois não conseguiu fazer com mais ninguém. Mas ele não deixou de tentar. E aí ele morreu produzindo a franquia Pânico. Ele fez com Johnny Depp, né?
Sim. Ele tá de top cropped, né? Basicamente. Uma não, bela coisa morte mesmo. de Johnny Depp ali. Em Hora do Acho Pesadelo. que são os únicos filmes com Johnny Depp que eu gosto, inclusive. Só esse? Eu tenho dificuldade com esse cara. E Férias do Barulho. Eduardo. E Edward, talvez. Eduardo Mons de Tesouro. O Piratas do Caribe também. Enfim, não é. Não, Se não, vocês querem conhecer Johnny Depp, o problema é de vocês. Isso, obrigada. Mas eu acho que, tipo, foi isso, cara. Ele produzia coisas enquanto ele tentava repetir a mesma fórmula e, infelizmente, foi, tipo, uma vez por década e olha lá. Então, ele foi levando, ele foi crescendo ao longo das décadas de 70, 80, chegou no 90 no auge, e aí quando o que ele trouxe pro cinema, que foi o Pânico, a galera falou, cara, eu quero mais disso. E ele não fazia isso, ele sempre fazia uma coisa diferente. E o que ele fez pro cinema, tipo, acabou deixando ele para trás. Assim, E o Drácula, vocês lembram do Drácula 2000 no meio disso tudo aí também? Nossa, Eu tinha esquecido. sofrível, Drácula 2002. Ele Nossa. também produz, né? É. E nos deixou em 2015 o Wes Craven, o último filme dele foi o Pânico 4 mesmo, de 2011. Que acaba tendo um carinho especial por esse filme, por isso. E se a gente falou no começo dele, Tobe Hooper, John Carpenter e George Romero. É a carreira mais irregular, porque a do Tobe Hooper é péssima. Sempre foi. Péssima. Tirando O Massacre. o Massacre, o Poltergeist não é dele, né? Então, O que veio logo depois do Massacre eu gosto bastante. Do Eaten cara. Alive. Isso, eu gosto muito disso. Não É, tem mas- relevância nenhuma, né? Memorável. Mas de todos, Carpenter e Romero, acima de Craven. O David Cronenberg eu coloco aí, eu acho que... Mas eu acho que eu tô falando dos americanos, né? É. Os 4 americanos. Ele tá canadense. Canadense, E por isso que a gente fez um catadão melhores e piores Wes Craven, porque é uma carreira muito irregular, né? É inconstante. Mas Tem altos criou- e baixos mas criou de Mas é verdade. importante, o cara Criou o Fred sem dúvida, Ghostface. foi um Sim. dos grandes pro cinema do horror. Assim. Fred- Eu acho que é por isso que eu entendo o Max não querer malhar tantos filmes ruins. Porque mesmo- seria injusto com alguém que criou tanto pro gênero. Pra mim ele é Faz a sentido. santíssima trindade ali do certeza. horror oitentista. Uhum. Ele, o Romero e o Carpenter. E a gente pode fazer catadão de todos eles, né? Podemos? Vocês querem? Vocês Comenta aqui pra gente. Querem o catadão do John Carpenter, o catadão do Tobe Hooper e o catadão do... Romero. Do Romero? Romero. A gente Romero já tem falou um uma pouquinho, boa- mas dá pra falar muita mais coisa. Tá, beleza. Tá, Então, pode vocês ser. vocês querem? Então, comentem aí, por favor, dê aquela força, se inscreva no canal também, compartilhe o vídeo com todo mundo, com os fãs de Wes Craven. A gente tá dando uma aula pra vocês de Wes Craven. Vocês querem de cinema coreano também? Por favor, vamos aí. Park Chan-wook, Park. Então vamos fazer essa pelo nosso amigo Max. Usa o link da Amazon que a gente deixa aqui na descrição para comprar os livros que a gente citou aqui, que são bem legais para você conhecer mais sobre o Wes Craven, os bastidores do cinema. Uhum. O do Fred é espetacular. O Fred é muito bom, a Massacre da Serra Elétrica é muito bom também. Segue a gente tudo no Instagram, siga todas as nossas redes sociais e semana que vem a gente tá de volta. Bons pesadelos! Tchau.